Então, meu primeiro emprego, cara, foi numa fábrica de Maria Vou deixar aqui, o Chiquinha. professor não bebe, Eu então não vamos bebo. forçá-lo. Só água, tá vendo? Eu entendi o dedinho dele. Você E viu, claramente que isso aqui, Você não né? pegou a mensagem Pô, de subliminar. Não, eu peguei, lógico que eu peguei. É a periquita, né? nem pensei nisso. Não pensou, né? Fala, né, professor? Saúde. Saúde, sucesso. Pra todos nós. Meu primeiro emprego foi numa fábrica de Maria Chiquinha, cara. Aquele negócio de pôr no cabelo. Uma vizinha minha tinha uma fábrica de Maria Chiquinha. Então ela fazia Maria Chiquinha, chaveirinho e um monte de coisa. Libera a foto pra mim. Eu devia ter 13 anos de idade. Então a gente trabalhava fazendo Maria Chiquinha, fazendo chaveiro de chinelinho e o caramba. Nossa. Enfim, era um dinheirinho que entrava pra banca. Já só pra... Ó lá. Olha, Isso aí é 1974, cara. não era nem nascido, hein? Olha, eu posso Pois é. falar isso aqui, Cara, beleza. faltava 9 pra eu nascer, hein? 1974. Essa casa ainda é a casa dos meus pais, né? Atualmente quem tá morando lá é minha sobrinha. E meu pai, cara, até hoje eu não sei como é que ele conseguiu conquistar minha mãe. Minha mãe ia ser Ah, mas freira, parecia o John cara. Travolta, cara. Meu Parecia, pai- não lembra, cara? olha lá. Meu pai andava de motocicleta, meu pai era vida louca, sabe? Minha mãe ia ser freira. Nossa. E aí, não sei o que aconteceu, eles Destino. casaram, né? Deve ser. Nasceu você aí Eles no colo. É casaram, uma e mistura nasceu eu. boa. Essa casa é próxima da Toyota, foi para onde eles se mudaram. Perfeito, Isso aí é obrigado. 1974. A Toyota tá lá ainda? Tá, né? Ainda tá. Dizem que vai fechar, mas ainda tá. Fica nessa E aí o que que acontece? Quando eu fiz 14 anos, eu entrei no Senai, pela Toyota. Fui fazer curso de torneiro mecânico. Então fiz o curso de torneiro mecânico, fui para a Toyota. E quando eu cheguei na Toyota, meu pai era retificador ferramenteiro lá, e eu queria trabalhar na ferramentaria. Para fazer ferramentaria, tinha que fazer ajustagem. E a Toyota falou, não, você vai fazer tornearia. Eu falei, putz, tá bom. E quando eu cheguei lá, eu percebi uma coisa que fez, na verdade, mudou a minha vida naquele momento. Eu gostava de ser torneiro mecânico, mas eu odiava ficar dentro da fábrica o dia inteiro parado no pé de uma máquina. Eu Isso é odiava. angustiante, né? Eu odiava aquilo. A hora não passava É como e se tinha você se sentisse preso, né? não, na verdade você tá. E tinha um relógio enorme na minha frente. Nossa, e não era- passava a era hora, uma né? coisa assim. E aí eu fui trabalhando como torneiro mecânico, 84, 85, fui indo. Continuei estudando. E aí, avançando um pouco no tempo, mais ou menos em 89, eu fiquei noivo. Eu casei cedo, cara. Eu casei com a minha esposa, a gente ia fazer 22 anos. Né? A culpa é do Gabriel, o que ele tinha que... Deu uma Meu aceleradinha? pai fala a mesma coisa. Pois é, A né? culpa foi sua, filho. O que o Gabriel tinha que aparecer no circuito, né? E aí a gente se casou, eu estava trabalhando numa outra empresa como torneiro mecânico, numa empresa que meu pai também trabalhava. A gente trabalhou em duas empresas juntos, na Toyota e nessa. E aí eu entrei na Auto Latina, na fusão da Volkswagen com a Ford. Falei, beleza, vou para a Auto Latina. Lá eu consigo ir para manutenção ou para ferramentaria, vou trabalhar de torneiro mecânico. Entrei na linha de montagem lá. Cara, Punk. ali o filho chora e a mãe não vê. Calor desgramado, Linha de né? montagem Naquela época ainda, né? Não, começo dos anos 90, A gente cara. pegar a Para vocês terem estrutura uma era diferente. ideia como é que era, a gente trabalhava, a gente usava radinho de pilha na época, não tinha celular ainda. Sim. O celular era aquele gigante que estava chegando. A gente trabalhava ouvindo música em radinho de pilha. A gente não usava equipamento de proteção, cara. Pra vocês terem uma ideia como é que era o negócio naquela época. E aí, por uma ironia do destino, eu cheguei atrasado um dia. E a hora que eu cheguei, o meu encarregado chegou e falou assim, vem cá, já que o senhor chegou atrasado, lá no departamento pessoal está precisando de ajuda para separar prontuário. Então o senhor vai lá ajudar. Eu falei, caramba, vou lá. Ele Cheguei acabou lá, te ajudando. acabou me ajudando. Eu cheguei lá, Puta, que vida louca, Eu falo cara. que o destino... Eu cheguei ele brinca, lá, né, Vida cara? louca, mano. olha como é que são as coisas. A empresa ia demitir 2.800 pessoas. Então tinha que separar 2.800 prontuários e Na vários mão. na mão e vários documentos. Tinha um problema sério lá, cara, de principalmente arquivo morto era por sobrenome. Então tinha sempre aquela coisa, o Júnior, o Silva Júnior, tá no Silva ou tá no Júnior? Puta. Não tinha um padrão, não era uma... E era na mão. Que Cara, era na mão. Beleza, aí eu fui. Eu fui, né?
E fiquei lá, né? Trabalhando no departamento pessoal, separando um monte de coisa. E eu fui ficando. Aí eu tinha um amigo que trabalhava na segurança patrimonial, na parte administrativa da segurança patrimonial. E aí ele falou assim para mim, cara, tá precisando de alguém lá. Você não quer ir, né? Você tem o perfil e tal. Só precisa saber mexer com o computador. Porra, nós estamos falando de anos 90, nós estamos falando de... Telefone, né? 466, 433, né? Aqueles... Era dois, 233. 233. Era que na época era nem isso. Era 286. 286, depois aí metia o XT. turbinho lá, né? Depois Era, metia o é. botãozinho. Era o XT, E aí, depois o AT. e aí ele falou assim para mim, e aí, Paulão, como é que você... Cara, eu nunca tinha mexido no computador na minha vida. Falei, não, computador é nós, estamos juntos, né? Empreendedor. Pode, tá vendo? Exato. Às vezes a gente não sabe que você está empreendendo, mas já está na sua mente o que está acontecendo. Só não sabe o nome daquilo. Pois é. E aí eu fui. Chegando lá, eu conheci um cara que é meu amigo até hoje, o André. O André foi um cara que me ajudou muito. Eu já tive a oportunidade de falar isso para ele. É um cara que já palestrou para mim quando eu era coordenador de curso. É um cara que também, né? Maluco de pedra. Louco. Você mas tem esse problema, você tem uns amigos meio loucos. tenho. Mas foi um cara que me ajudou demais. Louco se atrai. Né? É verdade. E aí eu fiquei, né, nessa vida administrativa lá, já é recursos humanos. Você tinha quantos anos, Paulo? Cara, eu devia ter uns 24, mais ou menos. Novinho. Era molecão, já era casado, já tinha filho e tal. E aí eu fui ficando nessa. E aí um dia eu estava na recepção, porque assim, o prédio que eu trabalhava era do lado do prédio da presidência. E eu estava na recepção e tinha, nessa época não tinha recepcionista. Quem fazia o papel de recepcionista eram os seguranças patrimoniais da empresa. Sim. E chegou 2 americanos lá. E naquela época o meu inglês estava afiadinho, estava redondinho. E era outro momento. Como é que eu estudava inglês? Livrinho de inglês e fita cassete. Não era? Escutando música. Escutando Também. música. Na dificuldade, né? Era assim. Na dificuldade. Por quê, cara? Porque eu lembro que quando eles foram construir a linha do Fiesta lá, ninguém conseguia falar com os caras, porque os caras eles vinham de uma outra realidade. Os caras vinham da Alemanha, acostumados a tomar chopp, tomar cerveja dentro da empresa, eles queriam tomar lá dentro. E não podia. Não podia. E aí eu falei, preciso aprender inglês, cara. Porque ninguém fala com esses caras, eu preciso aprender. Mais uma Mais uma atitude. Tá vendo? oportunidade. Ele E viu aí- a necessidade, com a necessidade ele gerou a oportunidade dele. E aí eu desenrolava bem naquela época. E aí nesse dia, eu comecei a falar com os caras e ajudei o segurança que estava lá. Aí meu gerente olhou e falou assim, você fala inglês, cara? Eu falei assim, eu me viro bem. É um diferencial. Aí ele falou assim para Of mim, course. qual que é a sua escolaridade? Eu falei, eu tenho o 2º grau completo, que é o médio. Tinha estudado até o 3º, né? Aí ele falou assim para mim, cara, na boa, você precisa fazer faculdade. Aí, ó, necessidade. Se você fizer faculdade, você vai ter um futuro aqui dentro. Falei, beleza, vamos fazer faculdade. Aí me inscrevi no processo seletivo, fazer faculdade, cheguei em casa, treta. Não tem dinheiro, não é o momento, não sei o quê. Falei, por que você não vai fazer faculdade também? Aí ela foi também. Aí a coisa deu uma amenizada. Fui fazer faculdade, cara. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar num projeto que eles estavam implantando lá, gigante. Eu fui, saí da onde eu estava e fui. Aí surgiu a oportunidade de ir para o departamento pessoal. Eu fui. Do departamento pessoal, fui trabalhar direto com o meu gerente na área de serviços compartilhados. E aí, o tempo foi passando, eu fui ficando, fui promovido. Quando eu fui promovido, eu falei, caraca, velho, agora a coisa vai. Eu tinha 15 anos de Ford. Eu já estava há 15 anos lá. E aí o meu chefe me chamou e falou, senta aqui. Eu vou te explicar como é que as coisas vão funcionar agora que você foi promovido. Foi o cara que me promoveu, o meu gerente. O gerente. Não é o André, não é o... Não, o André, esse é o que André, ajudou lá. o André já tinha, inclusive acho que ele já tinha até saído de lá. E aí ele falou assim para mim, a partir de hoje você se comporta assim, você almoça com essas pessoas, com essas não, você... Aí eu falei, fudeu, eu não Gerou vou... todo um... Eu falei, eu não vou ficar muito tempo aqui, cara, Logo não você, vai né? dar certo, velho. Beleza. E aí as coisas foram... Eu fui perdendo o encanto. Eu comecei a analisar a estrutura. Eu estava há 15 anos lá, cara. Os mais novos, 30, 25, eu falei, eu não estou disposto a ficar 30 anos para chegar onde esses caras estão.
Que era aquilo que teu pai queria, né? Provavelmente era o que meu pai queria. Você vai Mas se aí começa a aposentar entrar numa empresa, a né? mesma questão do cara que tem um pensamento de liderança, um cara que tem um pensamento pra frente, e a zona de conforto não é pro cara. Não é? E Porque assim, ali era uma zona de conforto. Sim. Né? nessa época, Muito. eu tava muito descontente Era com o nessa época, né, seguinte. pô? Nessa época, assim, pra trabalhar numa multinacional, numa empresa grande, era uma estabilidade, né? Era um negócio... Cara, eu ganhava muito Né, bem, tinha então. excelentes benefícios. É. Mas eu estava muito descontente com o seguinte: duas situações que me deixaram bem putos lá. A primeira foi quando eu terminei a faculdade, e aí falaram assim para mim: ah, teve uma antes. Eu fui pedir bolsa, né, para a área de benefícios. Aí falaram assim para mim: Paulo, você está começando a faculdade agora, cara. Nós não vamos te dar bolsa agora, no primeiro ano. Se não der agora. Era anual, né? Não era semestral. Tem uma galera que já vem vindo, né, cara? E já tá na sua frente. Então relaxa, não tem bolsa para você agora. Tá bom. Quando eu cheguei no fim, porra, mas você já tá acabando, você vai querer bolsa agora? Foi a primeira coisa que me deixou puto. A segunda foi quando a Ford fez uma parceria com a USP e começou a oferecer pós-graduação lá dentro. Eu falei, porra, fazer pós na USP aqui dentro, cara. Era a FIA já ou não? Não era a FIA? Era a FIA. Já era a FIA, já né? Era a FIA. Eu falei, porra, vou estourar, né, cara? Ó, já pensa. Tô aqui, dou um trampo, daqui eu vou pro prédio tal, assisto aula. É tudo lá dentro, Tudo né? lá dentro. Aí eu falei, beleza, vou fazer marketing. Vou fazer uma pós em marketing. Quero, né? Era um Não vou forte fazer. da época, né? Não vou fazer. Não, não é por isso, cara. É porque eu queria ampliar os meus horizontes. O marketing, né? Eu sou formado em administração, não queria ficar só no RH. Aí falaram, não, você só pode fazer em RH, porque você trabalha em RH. Eu falei, porra, RH o dia inteiro, ainda vou fazer RH? Você querendo mudar, né? De área. Cara, pensa. E outra, expandir o conhecimento. E né? outra coisa, as aulas, elas eram focadas em problemas da empresa. Então, o que não se resolvia durante o dia, se tinha que ir à tentava noite, resolver à noite. Vivia a empresa, então Eu até falei, 11 cara, Mas horas da até que por noite. um lado é bom, né? Porque eles implantam, mas eles te colocam já numa vivência que você tem todos os dias. E aí é o interesse da empresa também, né? Ó, o cara vai fazer, eu tô pagando, mas Sim, eu sim. tô... Eu entendo isso. Né? Eu entendo isso perfeitamente, mas não queria. Aí falei, não, vou fazer psicologia organizacional. Aí fui fazer pós em outro lugar. Foi o que me deixou puto. E a terceira foi essa questão de quando eu fui promovido, essa história de você vai ter que se comportar assim, se comportar assado. Do nada surge, então, um programa de demissão voluntária. Vai lá o Aí eu Paulo. peguei, fiz umas contas, falei, quer saber, velho? Eu vou embora, que se foda. Porra. Esse negócio de Ó, empurrar já- lá é difícil, né? Já Já saiu comeceu, fora, não tem problema. já saiu O primeiro. o primeiro. Sai não, você já falou mais. Aí eu peguei e falei, quer saber, vou embora. Desci lá no setor, falei, tô indo embora. O mais legal de tudo, cara, foi na hora de me despedir desse meu chefe. Porque eu cheguei para ele e falei para ele assim, eu queria me despedir de você, eu queria te dar um abraço, cara. Você me dá um abraço? Aí ele ficou meio assim, né? Porque ele foi filho da puta comigo, Ah. né? E ele sabe, né? Ele deve saber. Então, quem é, né? sabe. Né? Quem é, sabe. Ele foi filho da puta comigo. E aí, o que acontece, cara? Hoje, eu falo em aula, eu falo para todo mundo. Esse cara foi um dos caras que mais me ensinou como gerenciar pessoas e como não gerenciar pessoas. Esse cara, para mim, ele é um marco na minha história. Eu tenho alguns contatos da época ainda e a gente fala. Esse cara, ele me ensinou muito como fazer gestão e como não fazer também. Então, sou muito grato a ele. Então, modelo. porque, Tá na vendo? verdade, é que nem eu falei outro dia, que quando algo de ruim acontece na sua vida, ou pessoas ruins acontecem na sua vida, você não perde, você ganha. Primeiro você ganha experiência, porque esse cara te mostrou como não ser com outras pessoas. Se aparece na sua vida um arrogante, ele te ensina como não que ser. é não ser arrogante. É isso. E se a pessoa vem com amor, ela te não ser ensina a ser uma pessoa boa. Aliás, eu falo Agora que você nunca perde. O bom gestor é aquele que consegue ver uma situação boa e uma situação ruim em qualquer tipo de situação. Né? Aconteceu alguma coisa? Tem sempre o lado bom daquilo e o lado ruim daquilo. Tem uma atitude que uma pessoa teve com você, o lado bom e o lado ruim. Sempre vai Você ter sempre dois tem que lados, tirar isso. né? É. E aí Agora, você... tem gente que só olha para um lado, aí é visão míope. Se alguém da Ford assistir, vai saber de quem eu tô Ah, falando. cara, tá vendo? mas Dedou, cara. Ah, você Ô, foi tá muito... vivo ainda? Tá Será que vivo? Você foi muito filha da puta comigo. Mas te agradeço. Mas eu te agradeço. É, meu. E aí você saiu da empresa, Aí. ficou um tempo em casa, e qual momento você falou, cara, eu vou lecionar? Não deu tempo, cara. Ah, teve um outro fato antes de eu sair que me deixou puto. Eu comecei a fazer mestrado.
Naquela época. Eu queria fazer mestrado, eu tinha 500 horas de banco. Mas você não tinha ideia acadêmica com o seu mestrado, Não. né? Eu tinha uma ideia muito clara assim, Sandrinho. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar na Ford. Eu preciso criar uma alternativa para mim se eu sair, porque eu não sei em que condição eu vou sair. Plano B. Plano B. E aí o que acontece? Eu disse que ia fazer mestrado e aí eles não queriam deixar eu fazer mestrado. Não, ninguém aqui Às vezes tem quer te mestrado. segurar, né? Ninguém aqui, absurdo, né? ninguém aqui Às tem vezes quer mestrado. te segurar, né? Ninguém aqui tem mestrado. É a ditadura militar. Por né? que você quer fazer mestrado? Para mim. Logo né? pra... E assim, eu tenho banco de horas, então eu vou. E que se foda, eu Pra vou. quem né? conhece o Paulo, Eu fui. Agora sim, difícil, Sandrinho. É difícil ele ter Hoje, aceitar esse negócio. hoje eu tô muito mais tranquilo. Se você colocar isso 20 anos atrás, a pegada era muito mais bruta. Hoje eu tô de boa, cara. Eu simplesmente falo, não vou fazer. Não vou fazer e foda-se. E foda-se. Então não é isso. Pra quem não... Então eu fico imaginando alguém falar pra você o que você Você acha tem que no fazer ou começo não, da pô. nossa trajetória, porque a gente pega um monte de pessoas aqui que também estão no começo. Sim. Eu acho que uma das coisas mais essenciais que tem no ramo do empreendedorismo é você falar muito suavemente, muito assim, não. Aprender a falar Ó, não. eu vou O falar- não, ele é maravilhoso, O cara. não liberta. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse mesmo gestor, que foi filho da puta comigo, ele me ensinou uma coisa que é a habilidade que você tem que ter de dizer não. E ele dizia, Perfeito. você tem que aprender a dizer não. E foi o que eu fiz. Não, eu vou fazer mestrado. E aí eu fui e saí. Quando eu cheguei em casa e falei que tinha aderido ao PDV, minha mulher ficou puta, né? Pô, como que você... Desempregado. Eu tinha 37 quando eu saí de lá. E eu ouvi coisas do tipo, você tá velho, você é louco de abrir mão de uma empresa como a Ford para ir se aventurar no mundo. Sabe? Porra, olha o tamanho desse mundo, cara. Eu vou ficar preso aqui, sendo que o mais novo acima de mim tinha 30 anos Você acha de que empresa? a gente tem que trabalhar muitas das vezes no que não gosta para Eu- poder se estabilizar, para trabalhar naquilo que gosta? Eu acho que tem momentos que você tem que fazer porque você precisa se bancar. Não tem como você dizer... Por exemplo, você trabalha lá de torneiro, você odeia trabalhar de torneiro, mas você está pagando uma faculdade Aquilo é para você necessário trabalhar no naquilo momento, que você né? quer. O maior então, às exemplo- vezes, você tem que estar no mal para você... Eu não diria o mal, mas o maior exemplo disso é a galera que hoje está fazendo faculdade e trabalha, por exemplo, em telemarketing. São poucas as pessoas que vão dizer para você que gostam de telemarketing. O cara está lá porque ele precisa se bancar. Então, assim, eu fiz muita coisa. No próprio mundo acadêmico, eu fiz muita coisa que hoje eu não faria. No começo da vida acadêmica, eu trabalhei muito de graça. Hoje, não. Desculpa. Hoje eu estou num outro momento da minha vida. Você tem Destruído. 50 anos para 54. trás, 54 para trás, de vida que vale muito dinheiro. Pois é, hoje a coisa mudou um pouco. Mas assim, voltando e respondendo a sua pergunta, quando eu saí era julho e eu estava 5 anos sem férias. RH é isso, eu falo para os meus alunos, não sei porque que vocês escolhem RH não tem vida, cara. Eu estava 5 anos sem férias e o meu chefe dizia, a gente é vidraça, você não pode deixar da dobra de férias, você tem que sair de férias, mas você vai trabalhar. Então, eu cansei de trabalhar de férias. Aí eu falei, quer saber, cara, eu vou ficar em casa o resto do ano. Até porque eu não Sabático. Até porque eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer. Eu estava terminando o mestrado, então eu estava meio que naquela. O que eu vou fazer? Não sei. E aí, cara, não sei como, eu não acredito em acaso, tá? Então, chamem de destino, chamem do que quiser. Recebo uma ligação. Professor Sebastião, da faculdade e tal. Falei, caralho, como é que esse cara, né? Me achou. Mas se você não acha as coisas dos entrevistados? Pois é, me achou. Quem quer achar alguém, acha. Me achou. Nossa, Ele cara. precisava de alguém para dar gestão por competências na pós. Eu falei, professor, eu nunca dei aula. Mas você Minha fazia- história é essa. Ele falou assim, você não falando na turma que nunca deu aula, beleza, porque eu não tenho ninguém e a aula é sábado. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu falei, fudeu, né? E Teve agora? dificuldade? Cara, as dificuldades que eu tive são as dificuldades normais. Porque eu falo que para você dar aula, você tem que montar um material acadêmico ali, saber o que falar em uma hora. A maior em 2 dificuldade horas. que eu tive foi de administração do tempo de aula. Isso, é. E uma outra coisa, naquele momento eu estava muito ainda naquela pegada de, não, eu sou professor. Hoje é que se foda, se o aluno perguntar um negócio e eu não sei, eu vou falar para ele, não Amigo, sei.
Não sei. Vou Não pesquisar sei, e depois acabou. É difícil acontecer, viu, Ângelo, Não, com esse mas cara. Mas eu viu? acho que é difícil. humilde, cara. Eu acho que é humilde e Claro. assim, bonito. Claro, o, ué, não cara, sei. o cara que tá te ensinando, o Claro. cara tá te dando aula, Não o cara sei, tá. pô. E a de gente não repente tem ele obrigação responder de saber assim, tudo. Eu não sei, mas eu vou pesquisar e eu te garanto que eu vou te voltar com essa resposta. certeza. Porque uma vez que ele tá interessado e ele te pergunta, é que ele espera em você que você busque esse conhecimento e traga pra ele, né? E aí eu fui, com a cara e a coragem. Num Sabadão, da aula de gestão por competências. Eu Gestão tinha por tido, eu competências. tinha Olha a tido isso, matéria. eu tinha tido isso na pós, né? Então, entendi um pouco, comprei alguns livros, né? Nós estamos falando de 2007, não era essa época Não que a tinha gente Google. tá de internet. Comprei alguns livros, fui estudar, montei os slides e bora, vamos para aula. Transparências, professor. Não, já era. Já era slide? já era Ô, slide. tava moderno, hein? Tava. Tem certeza, professor? Nessa pós eu conheci Olha, o Paulo Roberto. outro Foi amigo meu nosso. aluno. Caramba, Que não foi sabia. ele que me levou para a Unicid. Seu aluno que hoje é professor. Não, ele já era Já professor era na professor, Unicid. Naquela época a Unicid contratava professor sem pós. É. Ele era professor na Unicid, ele estava fazendo pós, porque eles estavam cobrando a pós dele, e a gente se encontrou lá, eu como professor e ele como meu aluno. Beleza. Dei a aula normal, o professor Sebastião me liga. Paulo, adoraram sua aula. Você não quer pegar a turma de segunda também? Me ajuda, cara. Aí eu falei, bom, sábado e segunda, né, cara? Dói nada, né? Vou. Era a mesma disciplina, a mesma aula. Falei, beleza, professor, eu assumo. Chego lá na segunda-feira e encontro uma professora minha da pós. O que você está fazendo aqui, Paulo? Falei, estou dando aula na pós do professor Sebastião. Aí ela falou assim para mim, você é de RH, não é? Falei, sou. Ela falou, preciso de alguém para dar gestão estratégica. Não, gestão estratégica não, remuneração estratégica. Bora. Você assume? Falei, assumo. Essa época Quinta-feira. Você pegava qualquer coisa. né? Qualquer coisa. Aí fiquei sábado, segunda e quinta. Dei a aula na quinta-feira, ela me ligou e falou assim, adoraram sua aula. Estou precisando de alguém para dar recrutamento e seleção. Pronto, Dou. aí, ó. Começou. Segunda a sexta. Quando eu vi, eu estava dando aula de segunda a sábado. E fazendo o que tava curtindo, né? E tava umas de boa. fotos aí, né? E tava de boa. Ah, vamos ver foto, vamos ver Eles o que têm aparece. umas fotos aí. Vamos colocar as fotos pra dar uma olhada. Aí, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Olha Ó, isso, rapaz. quem diz? Tirando o senhor, professor. Poxa vida. Tirando olha. você, eu tive aula com todos. É. Pois é, Legal, né? então. O que eu posso dizer para você é que, Olha então, só. sua vida acadêmica não está completa. Bom, Mas eu eu tenho vou. que concordar, viu? Não, Mas o Paulo eu é vou lá, sensacional. eu vou. Olha só. Carlos Tá aí. Eduardo. Quanto tempo dessa foto aí? Essa foto é antiga. Eu não sei, me mandaram aí esses dias. Eu adoro receber essas fotos do Putz, nada, assim. olha lá. só. Rigonati. Olha o Rigonati, ó. Cara, Nossa. Olha o Vandeco Você lá. estava indo pro Peru, não Essa era? foi quando a gente foi pro Peru. Juntaram essa galera Cleitão pra sem dar aula barba. no Peru. Sem barba. O Leitão olha lá. não era o panda ainda? Não. Cleiton era o meu companheiro de quarto no Peru. Olha. Eu não consigo superar essa visão de Horrorosa. coisas que eu vi até hoje. O Miguel lá, olha só. Olha o Donizete atrás da Grazi, Sandrinho, É como ele verdade, era gordão. olha, é verdade, ele emagreceu muito. Ele fez bariátrica, Tá lá, agora ele tá professor. magrinho. Tá lá. Tem mais uma, pode pôr. Tá. Nossa, olha isso, Nossa, gente. Olha só, rapaz. Aquela menininha que tá no colo da aluna de blusa vermelha, já, se duvidar, já é mãe, já. E não foi lá a aluna nossa? Não sei, Porque cara. tem muito que acontece isso. Já tô Pode dando ser. aula para filhas de alunos. Show de bola, Ó obrigado. a Patrícia com o cabelo ainda. E aí, cara, me perdi, não sei nem o que eu tava... Ah, tava falando da pós. E aí, comecei a dar aula lá nessa faculdade. Aí me chamaram para dar aula na Metodista em São Bernardo, que é onde eu estava fazendo mestrado. E o Paulo um dia me ligou. Falou assim para mim, ó, estão precisando de professor de RH aqui na Unicid. Eu falei, cara, você é louco que eu vou sair de São Bernardo e vou para a Zona Leste. Mó rolê, não tinha Rodanel ainda. Nossa. Né? Aí ele falou, não, vem, tal, tá precisando. Aí eu peguei e falei, vou lá para ver qual é que é. Aí cheguei lá, conheci o Cachito, foi quem me Cachitão. entrevistou. Foi o que me contratou. Cachito O que me Cachito. entrevistou, falei com ele esses dias. E Vanderlei, professor Vanderlei me Você tem que trazer entrevistou. ele aqui. Quantos professores tem na faculdade lá hoje? Putz, cara. Difícil, hein? E vocês conhecem uma grande parte, né? Os áreas de gestão de negócio, a gente conhece todos lá. Da área de gestão de negócio, assim,
Acho que uns 30 professores. Ah, não deve ter tudo isso. Será a gente que não vê chega a pelas 30? nossas reuniões lá de planejamento, cara.